Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui novamente Felipe Labruna. Hoje dia 10 de setembro de 2024. Eu tô aqui numa pracinha bem elegante que tem aqui perto da onde eu faço doutorado, aqui na PUC São Paulo, aqui no bairro de Perdizes. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre este livro aqui, do Albert Camus. Algumas pessoas chamam de Albert Camus, mas a pronúncia correta é Albert Camus. O Estrangeiro, L'étranger. Talvez a tradução não tenha sido a melhor, poderia ser O Estranho, porque étranger em francês é estranho, mas também é utilizada para a palavra estrangeiro. E eu queria falar um pouquinho sobre o Albert Camus e também sobre essa obra O Estrangeiro e sobre a sua filosofia existencialista absurdista, né? A minha pretensão não é falar muito sobre o enredo do livro, porque eu não tenho a intenção nesse canal de fazer spoilers de livro, mas sim incentivar o gosto despertar o gosto pela leitura da obra, né? De qualquer modo, eu fiz algumas anotações aqui, como de costume, para passar algumas coisas que me chamaram a atenção. Queria falar um pouquinho sobre a história do Albert Camus, né, que nasceu em 1913 numa cidade chamada Dreux, que na época do domínio francês se chamava Mondovi, no nordeste da Argélia, né, no contexto em que a Argélia era um domínio colonial francês. E ele nasceu nesse ano de 1913, filho de um colono francês, de um grupo que era denominado Pierre Noir, né? Os pés negros. Os pés negros franceses eram os colonos que ocupavam o território argelino, né? E que desde 1830 estava sob domínio francês. A região havia sido tomada dos árabes mouros. E só que o que acontece é que logo no primeiro ano de vida do Albert Camus, o seu pai faleceu, atuando na Primeira Guerra Mundial pelo exército francês. E acontece que ele teve uma vida, uma infância muito privada de bens e recursos materiais, inclusive porque a sua mãe só veio a receber uma pensão mensal, em virtude do falecimento do ex-marido dela na guerra, quando o Albert Camus tinha 7 anos de idade. Ele tinha mais um irmão, né? E os dois tinham que trabalhar para ajudar a sustentar o lar. Uma família muito humilde. Inclusive essa família, o pai do Albert Camus não havia recebido nenhum tipo de terra do governo francês. E aí então o Albert Camus tinha que trabalhar desde a infância num local que pertencia ao tio dele, que produzia barris de carvalho para conservar vinho, né? Então o fato é que o Albert Camus ele só se alfabetizou aos 10 anos de idade. Ele teve um professor que reconheceu a sua capacidade intelectual desde pequeno, chamado Germain, que foi o grande mentor intelectual do Albert Camus. E então o Albert Camus conseguiu ingressar na faculdade, no curso de filosofia, e tinha uma aspiração, ele tinha uma paixão pelo esporte do futebol, e no ambiente universitário teve uma atividade, fazia atividade esportiva como goleiro, né? E ele tinha essa pretensão de ser esportista, porém foi acometido de tuberculose. E essas crises de tuberculose o acompanharam até o final da vida dele, aos 46 anos. Então ele logo nos primeiros anos, no início da faculdade, foi acometido de tuberculose e foi hospitalizado, foi internado. E foi ali que ele teve o pensamento, a primeira vez pensou na vida de que Deus talvez não existisse, né? Foi ali que ele se entendeu ali no ambiente hospitalar como um ateu, né? Então o hospital para ele era uma prisão, e ali ele soube transformar a solidão que sentia em introspecção,
E as biografias do Albert Camus relatam que a tuberculose foi um marco para sua guinada intelectual filosófica, né? Então foi ali que ele teve os seus primeiros pensamentos filosóficos existenciais absurdistas. E ele tinha uma frase que era o seguinte, que o romance sempre é uma filosofia posta em imagens, né? Então ele tinha sempre a ideia de escrever em forma de romance ou de novela, mas que na verdade esse romance e essa novela reluzisse uma verdadeira filosofia. Então o Albert Camus escreveu os seus primeiros ensaios filosóficos aos 32 anos de idade, e ele teve como influência o Fyodor Dostoiévski, também teve como influência o Friedrich Nietzsche, também teve como influência o Franz Kafka, e os contemporâneos dele, o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, né? Inclusive, ao lado do Sartre e da Simone de Beauvoir, os três foram símbolos da divulgação de uma filosofia existencialista na França, né? Eles que foram contemporâneos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a relação que o Albert Camus teve com o Jean-Paul Sartre. E a verdade é que esse livro, O Estrangeiro, ele tem uma profunda relação com a obra de 1925 do Franz Kafka, O Processo, né? O Estrangeiro, que foi escrito em 1940 em Paris e foi publicado em 1942, né? Então, Albert Camus teve o primeiro casamento aos 20 anos de idade. É um casamento que foi considerado muito problemático, né? E esse casamento não perdurou muito, porque depois ele se casou novamente com a Francine. Mas, assim, o que eu queria dizer é que em 1938, com 25 anos de idade, o Albert Camus, que havia sido graduado em filosofia e havia obtido uma titulação equivalente ao mestrado em letras na França, ele passou a atuar como jornalista, né? Então ele reluzia uma postura extremamente social, esquerdista, recriminava e criticava o governo por suas posturas imperialistas, e também criticava a posição do governo francês em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Então ele fazia, apesar das críticas às autoridades coloniais exercidas pela França e também pela participação na guerra, né? Então, quando ele estava em Paris, como correspondente de um jornal que ele trabalhava como jornalista, em mais ou menos 2 meses ele escreveu, em 1940, essa novela, né? O L'Étranger, o Estrangeiro, né? E a verdade é que, de uma certa forma, a questão de ser um estrangeiro, um estranho, refletia o sentimento que ele tinha de ser um estranho a Paris, onde ele estava vivendo como correspondente, porque Paris não correspondia ao que ele esperava de convivência, o que ele esperava de cidade, o que ele esperava da interação que ele tinha com as pessoas, né? Então ele se sentia um verdadeiro estranho naquele meio, um verdadeiro estrangeiro. Então ele escreveu o livro O Estrangeiro em 2 meses. E em junho de 1940, as tropas alemãs invadiram a França, né? E ele só conseguiu fugir daquele local de Paris 5 meses depois, em novembro de 1940. E aí foi quando ele conseguiu reencontrar a sua então pretendente ao segundo casamento, a Francine, que se encontrava na Argélia, e se casou com ela, né? E a partir disso ele teve o seu grande lançamento como escritor. Ele publicou em 1942 esse livro que ele havia escrito, O Estrangeiro, e também no mesmo ano publicou, alguns meses depois, o livro O Mito de Sísifo, que tem como pano de fundo justamente o mito de Sísifo grego, né? Que é aquele que tem um trabalho pesado, aquele que tem
uma condenação de ir até o dia da sua morte empurrar e carregar uma pedra até o topo de uma colina, e aí chegando no topo da colina, essa pedra rolaria de volta para a base e até o fim da sua vida ele teria que empurrar essa pedra, né? Então, no livro O Mito de Sísifo, ele toma como um pano de fundo essa história e fala a respeito de um homem que tinha um trabalho pesado, um trabalho raso, um trabalho considerado inútil, e que se via insatisfeito porque não encontrava um sentido para esse trabalho. Então chegava inclusive a cogitar o suicídio físico, que era colocar fim à própria existência física, né? Então o Albert Camus ele mostra que o caminho de um suicídio físico não é um bom caminho, que existiria uma segunda solução, que era o que ele chamava de suicídio psicológico ou suicídio emocional, que seria a crença a uma divindade para que pudesse obter um sentido na vida, né? Mas ele também achava que isso não iria atingir a finalidade, que isso seria um suicídio da esfera emocional. Então é aí que o Albert Camus ele apresenta uma terceira via, que seria justamente a revolta, né? Então, o que é o absurdismo? O absurdismo é o Albert Camus ele costumava dizer que a vida é uma chuva caótica de átomos que aguarda pelo evento da morte. É uma chuva caótica de átomos que aguarda pelo arrebatamento da morte. Então, a partir do momento que todos estamos fadados à morte, independentemente da nossa idade, do nosso gênero, da nossa raça, do nosso credo, da nossa orientação sexual, independentemente disso, todos nós vamos morrer. E então o Albert Camus sempre teve a temática, né, do absurdismo, que é justamente uma busca por um sentido da vida que aparentemente não tem, né? Então, para que é que nós viemos ao mundo, né? E isso se comunica estreitamente com a ideia do existencialismo sartreano, né, que a gente falou no vídeo anterior, constante no livro O Existencialismo é um Humanismo, e também na Crítica da Razão Dialética do Jean-Paul Sartre, né? Então o que acontece? O Albert Camus e o Jean-Paul Sartre, a partir do lançamento dessas obras, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, ele se tornou um sucesso editorial literário imediato. Então ele começou a fazer trocas de elogios públicos com o Jean-Paul Sartre. Eles se conheceram no ano de 1944 e construíram uma verdadeira amizade, mas uma amizade que foi muito intensa, mas uma amizade que durou apenas 5 anos, porque em 1949 eles começaram a criar rusgas por razões ideológicas, filosóficas, políticas. O Sartre, que compunha o Partido Comunista Francês, o Albert Camus naquela ocasião foi expulso do Partido Comunista Francês por divergências ideológicas. O Albert Camus, que além do existencialismo e do absurdismo, é um expoente do anarquismo. Então nesse ponto ele divergia das posições que o Jean-Paul Sartre tinha a respeito da necessidade de haver uma autoridade, mesmo que em um governo de esquerda, um governo socialista. Então eles começaram a fazer essas trocas de elogios, entre aspas, né? essa troca de críticas entre si, em 1949, até que em 1952 houve um rompimento público da amizade entre eles. Então, uma amizade que foi tão intensa de 5 anos acabou por acabar 3 anos depois dessa troca de rusgas, em 1952, né? O que não descaracteriza o fato de que os dois, junto com a Simone de Beauvoir, que era a esposa do Jean-Paul Sartre, como eu havia falado, foram verdadeiros símbolos da divulgação de uma filosofia existencialista na França. E os três são um dos grandes escritores contemporâneos, né? Afinal, a gente pode dizer que o início do século XX, a metade do século XX, é ainda a nossa era contemporânea. E o Albert Camus recebeu o Prêmio Nobel de Literatura
aos 44 anos de idade, em 1957. É bom pontuar que o Jean-Paul Sartre também recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, embora este tenha recusado o prêmio. Tem uma história bem curiosa. O Jean-Paul Sartre ele recusou o Prêmio Nobel de Literatura em 1964 porque ele dizia que aceitar um prêmio dessa envergadura do Nobel seria reconhecer a autoridade que os organizadores do Prêmio Nobel teriam de nomear, ou de premiar, ou de intitular alguém. E ele não quis reconhecer essa autoridade da equipe do Nobel. Então Jean-Paul Sartre ele recusou esse prêmio que ele recebeu de literatura Nobel em 64. Mas não foi o caso do Albert Camus, que recebeu de bom grado esse prêmio. É um prêmio que você sequer sabe que você concorre, você não se inscreve. Quem escreve os candidatos são conselhos editoriais, literários. Então existe um discurso muito famoso que o Albert Camus, na ocasião do recebimento do Prêmio Nobel de Literatura de 57, ele agradece aquele primeiro mentor que ele teve aos 10 anos de idade, que o alfabetizou, que era o professor Germain, e disse que ele era a grande referência intelectual que ele teve, as duas referências intelectuais mais próximas do Albert Camus foram o professor Germain e um outro escritor chamado André Malraux, que foi quem escreveu uma obra chamada A Grande Inteligência. Então, apenas 3 anos depois do recebimento do Nobel, em 1957, o Albert Camus faleceu com 46 anos de idade, num acidente de automóvel, em que ele estava no automóvel com o editor, um dos seus editores, com a esposa desse editor e com a filhinha pequena desse editor e um cachorro, O Albert Camus faleceu na hora. O automóvel bateu numa árvore e perdeu o controle na rodovia, bateu numa árvore. O editor Michel faleceu 5 anos depois de internação. A esposa e a filhinha pequena do Michel saíram ilesas do acidente. O automóvel se despedaçou e o cachorro desapareceu. O cachorro não foi encontrado após o acidente. O Albert Camus, que nem ia fazer essa viagem, ele tinha já passagem de trem comprada e acabou indo por insistência do editor Michel, fazendo o trajeto de carro e sofreu esse acidente fatal. E há quem diga que existem várias teorias conspiratórias, de que o Albert Camus tenha sido assassinado, que esse acidente de carro tenha sido orquestrado pelo regime da União Soviética. Porque o Albert Camus fazia, apesar das críticas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em determinada ocasião ele disse que a União Soviética era um filhote do nazismo, Então vinha fazendo, apesar das críticas ao regime soviético. Há quem diga que tenha sido assassinado. Isso não é confirmado, mas fato é que existem duas ironias do destino na morte do Jean-Paul Sartre. A primeira é que ele era conhecido por sempre dizer aos amigos que a coisa mais escandalosa que podia existir era a morte de uma criança, e a coisa mais absurda que podia existir era a morte por um acidente de automóvel. Foi o que aconteceu com ele. Morreu num acidente de automóvel. E a segunda ironia do destino é que na maleta em que ele carregava no automóvel, o automóvel inclusive tinha um relógio no painel que foi paralisado no momento do acidente, às 13h55 da tarde, às 13h55 horas. Encontraram uma maleta com anotações do Albert Camus, e ali foi achado um manuscrito num livro que ele estava escrevendo, que se chama O Primeiro Homem. E nesse livro, O Primeiro Homem, tinha uma anotação do Albert Camus de que essa obra deveria ser inacabada, não teria um desfecho, não seria acabada. Por ironia do destino, é um livro que não foi acabado em virtude do falecimento dele, nesse acidente de automóvel. Então, eu separei aqui as 5 principais obras
para quem quer conhecer o Albert Camus, né? Então, a primeira obra, que foi a primeira obra lançada, que foi O Estrangeiro, em 1942. Do mesmo ano, uma obra que se comunica bastante, que é o Mito de Sísifo. Depois nós temos o livro A Peste, de 1947. Nós temos a obra O Homem Revoltado, de 1952, em que ele apresenta essas divergências intelectuais filosóficas com o Jean-Paul Sartre. E também o livro A Queda, de 1956. Então esses são os 5 principais livros do Albert Camus, para quem quiser conhecer os seus ideais de filosofia absurdista e também do anarquismo. E também, para quem tiver curiosidade, tem o último livro, né, O Primeiro Homem, que datado de 1960, né, foi inacabado, o ano do falecimento do Albert Camus, né. Então, bom, eu vou fazer a leitura do pequeno parágrafo do livro O Estrangeiro, que na verdade é super pequeno, mas é super conhecido no mundo literário, né? Que é o seguinte: hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, 2 pontos, entre aspas. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Fecha aspas. Então o personagem, né, o Meursault, né, que é o personagem principal dessa novela, diz o seguinte: isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Então o que acontece? Esse personagem, o Meursault, eu não vou fazer discussão sobre o enredo do livro, tá? Eu vou falar sobre o início do livro, que é a cena, né, o contexto inicial do livro, né? O Meursault é um personagem que se apresenta indiferente em relação à morte da mãe. É um personagem inacessível, porque o autor ele não apresenta o passado do Meursault, então não se pode fazer nenhum tipo de juízo de valor porque que esse personagem é tão indiferente em relação à morte da mãe. Mas o fato é que esse personagem ele demonstra, né, ele apresenta uma profunda apatia em relação à vida dele, que representa, né, enfatiza essa questão absurdista da vida na opinião, na visão do Albert Camus, que reflete aqueles primeiros pensamentos que ele teve naquela internação que ele teve de tuberculose no período universitário. Então o absurdismo ele sintetiza que viver e morrer é igualmente absurdo, porque qual o sentido de estar vivo, né? Para que serve isso aqui se todo mundo vai morrer, independentemente do que eu construir, independentemente do legado que eu deixar, eu vou falecer. Todos nós vamos morrer, né? Então, no primeiro parágrafo desse livro, ele apresenta essa postura de indiferença que o personagem Meursault tem em relação ao falecimento da mãe. E nas próximas passagens, esse personagem ele vai demonstrando uma verdadeira apatia, desinteresse em relação a tudo que envolve a vida dele. Em relação ao relacionamento amoroso, em relação à vida profissional, em relação à vida pessoal, em relação à vida familiar. Tudo que rodeia, permeia a vida do Meursault, para ele é indiferente a isso, né? Então, os traços do passado desse personagem foram propositalmente apagados pelo autor, né? E isso representa um rompimento com a maneira de analisar o personagem, né? Então, é um livro que rompe com a tradição dos romances psicológicos franceses que vigiam na época, né? Então, naquele momento, a crítica literária ficou muito um pouco polvorosa em relação a como que se apresentava um personagem assim, que rompia com esses padrões de romances psicológicos da época. E como é que pode ter um personagem tão apático assim? Mas aí é que tá, o livro, ele, apesar dessa casca de apatia do personagem, ele desenvolve um pensamento existencial, filosófico, extremamente profundo, que, como eu havia falado, se comunica intimamente com o livro O Processo, de Franz Kafka, e também se comunica profundamente com a obra O Conto, O Sonho de um Homem Ridículo, do Fyodor Dostoiévski, né? Tanto o Mito de Sísifo como O Estrangeiro se comunicam muito com essa obra, com esse conto, O Sonho de um Homem Ridículo, do Fyodor Dostoiévski. Então, até para não deixar o vídeo muito longo, essas são as
considerações que eu fiz sobre o livro O Estrangeiro, L'Étranger, de 1942, do Albert Camus, um expoente da filosofia existencial absurdista da França. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por me ouvir. Se puder, apertar o botão de like, de curtir aí para fortalecer o canal, para que esse livro apareça para mais pessoas aqui através do algoritmo do YouTube. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.